Perfeitamente, CRB 1, Guarani 0, queremos ouvi-lo. Olha, o primeiro tempo razoável do Guarani, eu tento aqui me colocar na situação do torcedor do Guarani para encontrar motivação para continuar apoiando esse time aí, sabe? Que é um time flácido, é um time murcho, é um time sem poder de reação. Primeiro tempo razoável, teve algumas boas oportunidades, duelou de igual para igual com o CRB, até em alguns momentos territorialmente melhor, ocupando melhor o campo, ficando mais com a bola, e teve 2 ou 3 jogadas interessantes. Nada de excepcional, mas um futebol organizado. Aí comete um erro, como você já descreveu, do menino, não pode ser de forma nenhuma crucificado por isso. Vinícius Iuge vai bater o lateral, bate errado, sai a reversão, o CRB bate rápido, aí a bola se oferece para o Mike, que é canhoto, joga do lado direito, ele traz por dentro, chuta, Vladimir rebate lá fora da área, ninguém vai buscar o rebote, fica todo mundo olhando, e aí quem pega o rebote é o Léo Pereira, centra, e a segunda falha do Vinícius Iude, quando se antecipa a ele, que ficou olhando só a trajetória da bola e não olhou o jogador, se antecipa a ele o GG e faz de cabeça 1-0 para a equipe do CRB. Então, um primeiro tempo que se tivesse terminado 0-0, 1-1, estaria dentro, mas o Guarani só saiu em desvantagem, saiu derrotado parcialmente no primeiro tempo, porque teve esse erro, e futebol é jogo de erros. Quem erra mais perde o jogo, quem erra menos está mais próximo da vitória. Um erro em 2 tempos, primeiro na reversão do lateral e depois no não acompanhamento da trajetória do jogador que se antecipa a ele, no caso o GG, estou falando aqui do Vinícius Iuge, e sai o gol da equipe do CRB. O que nós imaginávamos? Que como o Guarani foi razoável no primeiro tempo, que ele viesse mordendo, que ele viesse babando para cima do CRB para ganhar o jogo. Lê do engano, Guarani tocando, lento, sabe quantas defesas importantes fez o Matheus Albino? Você edita tudo aí, anota tudo para depois a gente votar na defesa do jogo? Nenhuma. Então não adianta ficar com esse tic-tac, toca para lá, toca para cá. O que é que fez o Daniel Paulista? Acabou dando uma fechada no time, né? Vem com esse Caio César, vem com o Caliel no lugar do Mike. É isso. O Caio César é um cara espigadão, grandão, número 6, volantaço, mas assim, só contenção, para evoluir com a bola, uma tragédia. Mas ele bota um volante enxuto no lugar do outro, o Rômulo que saiu, e vem com o Caliel no lugar do Mike também para fechar o meio, para recompor e fechar as laterais. O que aconteceu? O Guarani o CRB deixa o Guarani tocar, não, vai tocando aí que o relógio está passando. E vai, muito mais posse de bola, improdutiva, um time frouxo, um time frio, um time sem poder de reação, um time que convive pacificamente com a derrota, que aceita passivamente os insucessos, que ganha até agora e ganhou 5 pontos em 36 pontos disputados, uma campanha vergonhosa, e a gente fica aqui tentando botar terra na rama da mandioca para ver se engrossa. Fica aqui tentando fazer com que o torcedor do Guarani não desanime a ponto de abandonar o time. Mas fica difícil, né, Guarani? Segundo tempo horroroso, segundo tempo flácido, frio, sem agressividade, sem verticalidade. E aí o Pintado começa a inflar o time, né? E vem de atacante, tira o Anderson Leite, estava amarelado, vem com o Reinaldo. Já tinha Caio Dantas, já tinha João Vitor, já tinha Ayrton, aí tira João Vitor e vem com o Paraíso. O Roger Williams, que é um cara que narra precisamente e descreve o jogo em cima da bola, ele não falou nenhuma vez o nome do Lucas Paraíso, nenhuma. Eu estou prestando atenção em tudo aqui, estou igual coruja véia, estou olhando tudo, radar ligado, não pegou na bola. Então, o Guarani terminou com Lucas Paraíso, Bruno Oliveira, que jogou um pouquinho mais por dentro, mas é atacante, meio atacante, 2, Caio Dantas, 3, e Reinaldo, 4. E com o meio campo de Matheus Bueno, Lucas Araújo, que entrou no lugar do Luan Dias. Aí alguém pode dizer, mas ele tá louco? Ele tá perdendo o jogo? E ele tira um meia de criação e vem com um volante de marcação? Lucas Araújo, mas não tem banco.
não tinha meia para colocar. Ele deu uma oxigenada, mas aí encheu de flecha e ficou sem nenhum arco. Resultado, nenhum chute a gol. Bola levada para o lado, ora o Bruno Oliveira ali do lado direito, ora o Diogo Matheus, que também entrou depois porque o Heitor saiu contundido, um problema no joelho, tomara que não seja nada mais sério, e bola alçada. E aí consagrou, né? Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Falcão, esse outro volante que entrou aí, o número 6, o Caio César. Nenhuma cabeçada a gol, nenhum chute a gol. E o Guarani lento, parece que aceitando pacificamente a derrota. Já que aceitou, tomou. Não pode reclamar de absolutamente nada. É um time frouxo. É um time que não está tentando se colocar no lugar do torcedor. E é um time que não conhece a história do clube. Jogadores com rótulo de perdedores. Jogadores que aceitam perder com a naturalidade de se comer um prato de arroz com feijão, bife e fritas. Não é assim. Se perde guerreando, como empatou com o Ituano na rodada anterior, correndo, tentando pressionar, sai de 2-0, vai buscar 2-2, toma o terceiro, vai buscar 3-3, péssimo resultado empatar em casa. Um time que só tem 5 pontos, tinha 4. Mas guerreou, lutou, ferveu, foi intenso. Hoje, andando, velocidade mínima, baixa rotação, aceitando o tempo passar sem agredir o adversário, sem ser intenso. Segundo tempo desfigurado do Guarani, olha que o Pintado tentou tudo que podia, tudo. Ele não tem muitas armas. Mas tirou meia, pôs um volante, mas ele já tinha enchido de atacante. E o meio-campo estava perdendo a briga, estava cansado. Correu muito o Matheus Bueno. E aí ele falou, vou colocar mais um, vou trazer o Bruno Oliveira para fazer o tripé de meio e vou botar 3-4 na frente quando o Bruno Oliveira caía do lado direito de ataque. Não funcionou, sabe por quê? Porque o treinador treina, mas os caras escutam toda aquela ladainha, um monte enorme de orientações, fica ali, faça isso, o treinador, faça aquilo, e vai lá, fecha de um lado, tenta fazer a diagonal, entra com a bola, tenta se infiltrar quando a bola vier da lateral, dá meia lua para frente para ver se sobra um rebote. O treinador fala tudo, o treinador sabe das coisas, jogou bola, mas entra, os caras não executam. E pernas pesadas, time cansado, time frouxo, digo de novo, flácido, e perdeu um jogo contra um time que jogou muito pouco. CRB fez um gol num erro do Guarani, criou mais 2 ou 3 oportunidades e limitou-se a ficar assistindo o passar do tempo, porque não se sentia ameaçado contra um time sem poder de reação. Esse foi o Guarani que eu vi em Maceió e por isso a perigosíssima, vexatória e decepcionante derrota, mais uma vez, uma coisa profundamente lamentável, né? Uma coisa patética, essa atuação do Guarani, principalmente no segundo tempo, meu caríssimo Edu Pinheiro.